Olá, amantes da palavra, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Eu sou Tami Taine e estou aqui de volta com os estudos, com o estudo do Gênesis. Eu fiquei um tempinho aí sem produzir porque eu estava em processo de mudança. Estou aqui com o meu chimarrão porque agora a gente veio morar na região sul do país, mais precisamente em Santa Catarina. E aí todo esse processo da gente se adaptar, né? Eu acabei não conseguindo gravar, mas estou de volta. E vamos lá. Sabe onde a gente parou? Nós paramos em Gênesis 3, vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 24. Mas antes, eu não teria a audácia de começar a falar da palavra do Senhor sem orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, meu Deus todo-poderoso, majestoso, grandioso, santíssimo, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua voz, aprendendo a Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, a Bíblia é a Tua palavra, é o Senhor falando conosco, Pai. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Desde já eu te peço, Pai, que nenhum impedimento consiga distrair, Senhor, a mente e o coração daqueles que estão me assistindo. Eu quero repreender no nome de Jesus toda distração, toda armadilha de Satanás para roubar a atenção dos teus filhos para a tua palavra. Que caia por terra agora no nome de Jesus, Pai. Pai amado, que eu não fale nada de mim mesma, mas que eu fale aquilo que o Teu Espírito Santo quer que eu fale. Em Teu nome eu oro. Amém. Amém. Em nome de Jesus, graças a Deus. Vamos aqui ler, Gênesis 3, a partir do versículo 14. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: porque fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e entre os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei que não comesse. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Aqui nós vemos, o Senhor dizendo as consequências do pecado, listando, uma série de consequências do pecado, destinado primeiro à serpente, depois à mulher e, por último, ao homem, O que a gente pode ver aqui? Este, com certeza, é um dos textos mais importantes da Bíblia, Porque, lendo isso aqui, você entende por que o mundo é assim hoje. Aqui está as consequências do pecado. Então, sempre que alguém perguntar, sobre a maldade do mundo, por que essas coisas acontecem, volta aqui no Gênesis que você vai entender, o início de tudo aqui. Nós tivemos aí, então, o primeiro conflito conjugal. Já vemos o homem acusando a sua mulher, fugindo da responsabilidade. A relação entre marido e mulher já foi manchada ali. O que era para ser um relacionamento perfeito, um relacionamento de amor, de parceria ali, com a queda, já começam as intrigas, um acusando o outro. Uma relação que era para ser de total cuidado e amor, se tornou isso que muitas vezes a gente vê hoje, Um lugar de muitos conflitos, mas está repreendido em nome de Jesus que na nossa casa, no nosso relacionamento, não vai ser assim, amém? E foi declarada ali a guerra espiritual. Porque quando você vê Deus falando com a serpente, ele fala: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Então já começa ali uma grande inimizade entre a humanidade e a serpente, e o diabo, Vale a pena a gente ressaltar que em nenhum momento Deus ele direciona a fala para a serpente, ou pergunta alguma coisa para ela: por que você fez isso? Não. Ele só dá a sentença dela ali e pronto. Então Deus faz duas condenações. Uma condenação para a serpente, do lado espiritual,
né? O diabo, o inimigo. E outra condenação para a serpente animal também. Deus condena a serpente animal a se rastejar e a comer pó. E você pensa, mas por que isso, né? O que a serpente animal tem a ver se ela só foi ali um mero instrumento, né, de Satanás para poder tentar Eva? Para que ela se tornasse um exemplo físico da humilhação de Satanás. Muitos teólogos vão até dizer que provavelmente a serpente, antes dessa condenação, não rastejava. Mas essa condenação caiu sobre ela depois da queda. Porque toda a queda, gente, toda a natureza sofreu, foi corrompida com o pecado do homem, né? Esse mundo inteiro foi corrompido, o universo sofreu as consequências do pecado, acredite você ou não. O quão grave foi essa situação. E a humilhação, a condenação também foi espiritual. Deus ali declarou que Satanás seria humilhado todos os dias, comerás pó todos os dias de sua vida, uma derrota total. Inclusive, Jesus na cruz ali consumou isso, derrotou, o diabo é um derrotado. Então declare aí em voz alta, em nome de Jesus, o inimigo não tem poder sobre a minha casa, nem sobre a minha vida, porque Jesus Cristo já pisou a cabeça da serpente. Porque em Jesus eu sou mais que vencedora. Olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz. A história da humanidade é uma síntese dessa inimizade entre a serpente e o homem. O diabo, que se materializou na serpente para enganar Eva, é um anjo caído, um espírito perverso e assassino que veio para provocar a destruição na família e na sociedade. Então, quando alguém te perguntar por que tudo isso acontece, você volta aqui no Gênesis, explica isso. Explica que nós caímos na tentação do inimigo. Explica que nós continuamos caindo nas tentações do inimigo. Que o mundo inteiro sofre as consequências disso. Mas que Jesus Cristo veio, você já fala, e nos trouxe a esperança da restauração desse mundo caído, da restauração da minha e da sua vida. Posso ouvir um amém? Então, a nossa luta diária não é contra nós mesmos. A Bíblia é clara em falar isso. A nossa luta diária não é contra nós, irmãos. A raça humana é uma irmandade. Nós descendemos da mesma família, do mesmo casal de Adão e Eva e somos todos criaturas de Deus. Devemos ter consciência de que nossa luta é contra o que a Bíblia chama de forças espirituais do mal. Voltando aqui para a Bíblia, você vai perceber que Deus amaldiçoa a serpente, Deus amaldiçoa a terra, mas Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Claro, eles colheram, a gente colhe até hoje as consequências ali do pecado, mas eles não foram amaldiçoados. A raça humana em si não foi amaldiçoada por Deus. Nós continuamos com a graça de Deus. Agora que as consequências da mulher. A mulher sofre as consequências do pecado fortíssimas até hoje. Sofrimento e dor durante a gestação, durante o parto. E é aqui também que entra a tão falada submissão. Bem aqui ó, no versículo 16, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Eita! Se é a partir daqui que Deus fala que o homem dominará a mulher, significa que no plano original não tinha isso. Esse não era o plano inicial de Deus, o plano perfeito, o relacionamento perfeito entre homem e mulher não era para ser dessa forma. Lembre-se que liderança é diferente de domínio. O amar e o cuidar se torna desejar e dominar. Interesses egoístas ali tomam conta do coração do homem, abrindo espaço, né, para esses sentimentos malignos. Então, o relacionamento entre homem e mulher, que era para ser baseado em amor, carinho, companheirismo, agora seria afetado por disputas, opressão, desejo de controle. É bom lembrar que com a vinda de Jesus nós aprendemos como é que deve ser essa relação entre homem e mulher. Né? Deus está avisando aqui que isso aconteceria, que o homem dominaria a mulher. Deus não tá ordenando que isso aconteça, né? Esse desejo acontece no coração do homem, mas isso não é uma ordem de Deus para o homem. Pelo contrário, as ordens de Deus a gente vai até ler lá no Novo Testamento. Gálatas 3:28 diz assim: dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, não tem diferença entre homem e mulher diante de Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, apesar de termos funções e papéis diferentes, ambos devemos ser respeitados porque somos um em Cristo. O seu marido, ele é o cabeça da casa, o sacerdote de lá, o sacerdote do seu lar, e deve ser respeitado porque ele também é seu irmão em Cristo. E a sua esposa também deve ser amada, cuidada e respeitada porque ela também é sua irmã em Cristo. Ela também faz parte do corpo de Jesus, sabia disso? Até porque a Bíblia diz
que o homem que não honra, que não respeita a sua mulher, não terá suas orações ouvidas, terá suas orações interrompidas. Isso é grave, hein? Já pensou você tá lá orando por alguma coisa e nada de acontecer, nada de aconteceu, de repente você tem que dar uma olhada aí, né, como é que você está tratando a sua esposa, para ver se sua oração não está batendo no teto e voltando. Então, graças à misericórdia de Deus, a maldição cai sobre os domínios do homem, mas não sobre o homem, nem sobre a raça humana. Mas aí a terra é amaldiçoada, ou seja, a natureza inteira é amaldiçoada. E aí você se pergunta por que as bactérias que eram para viver, por exemplo, em uma comunhão perfeita conosco, nos ajudando, né, na questão da alimentação, nos ajudando de diversas formas, protegendo a nossa pele. Por que de repente bactérias, fungos e vírus, né, começam a infectar a gente, causar enfermidades? Por que Deus permitiu isso? Porque a natureza aqui, ó, maldita é a terra por tua causa. Foi amaldiçoada pelo próprio Criador, pelo próprio Deus, né? Todos esses desequilíbrios que a gente vê aí na natureza, aí por que tem furacão, por que tem tsunami, tudo isso foi causado aqui nesse momento, na hora que o Senhor amaldiçoou a terra, né, por causa do homem. E aí vem a fadiga. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Como eu já falei em vídeos anteriores, trabalhar não é uma consequência do pecado, tá? Deus não trouxe aqui o homem para ficar deitado numa rede, olhando ali as coisas. Não, Deus tinha dado funções ao homem, Deus tinha dado trabalho ao homem antes mesmo da queda. Só que aqui, vou repetir isso, a partir daqui, o trabalho se torna algo cansativo, né? Em fadiga comerás, né? Do suor do teu rosto comerás. E aqui eu quero fazer uma pequena observação. Gente, ganhar dinheiro não é algo fácil, né? Você ganhar o sustento não é algo fácil e isso é bíblico. Então, cuidado com toda a promessa de Satanás de ganhar dinheiro fácil. Cuidado com essa cilada do inimigo. O inimigo enganou Eva dizendo, não, que nada, só uma mordidinha na maçã. E a gente vê até hoje, a gente carrega as consequências enormes desse pecado. Então, toda vez que o inimigo usar alguém, ou algo, ou algum vídeo, qualquer coisa, para tentar te convencer que dá para ganhar dinheiro fácil, dá para ganhar dinheiro no mole, né? Desconfie. Desconfie, porque a Bíblia diz, inclusive lá em Provérbios 28:20, o seguinte: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem quer enriquecer depressa não ficará impune. Então, se você está buscando enriquecer depressa, não se esqueça que a Bíblia diz que isso tem consequências para você no mundo físico e no mundo espiritual também. Fica de olho, né? Hoje em dia a gente vê aí casa de apostas, hoje em dia a gente vê tigrinho, né? Hoje em dia a gente vê close friends. Então, vamos ter muito cuidado com essas coisas aí, porque é óbvio que cada trabalho tem seus prós, né? E suas coisas boas e suas coisas ruins. Tem trabalhos que são mais cansativos no corpo, no físico, né? Exigem mais do nosso físico. Tem trabalhos que exigem mais da nossa mente, nosso tempo de estudo, tempo de dedicação, de faculdade. Tem trabalhos que exigem mais destreza manual, delicadeza, mas nenhum trabalho é fácil. Não dá pra gente dizer que algum trabalho é fácil. Ah, Tamara, mas tem herdeiro. Essa pessoa herdou de alguém que um dia se esforçou de alguma forma. E também tenha cuidado, porque a Bíblia diz, né, que a gente não pode ter inveja. Eu não sei que versículo exatamente está agora, mas a gente não pode ter inveja dos ganhos dos ímpios. Às vezes alguém ganhou aí de uma forma errada, né? E você está invejando, está ali achando massa. Ah, mas fulano tem dinheiro e eu não tenho. Né? Você não sabe o que aquela pessoa fez para ter dinheiro. Então, vigia. E depois, mais uma consequência da queda, e talvez uma das piores, né? A morte. O homem veio do pó e ao pó voltará. O homem que foi criado para viver uma eternidade na presença de Deus, agora é condenado à morte física. E aí eu te pergunto, fazia parte do plano de Deus isso? Fazia parte do plano do Senhor? É óbvio que não. Deus criou o homem para viver eternamente, né? Não é à toa que Jesus veio nos resgatar, para viver, veio nos resgatar para a gente ter uma vida eterna ao lado do Pai. E para a gente finalizar aqui, mais uma consequência do pecado, a solidão do exílio. O homem que tinha tudo, quis ter mais e acabou ficando com nada. Foi expulso do jardim, perdeu a sua comunhão com Deus, perdeu a comunhão com a sua mulher e perdeu a comunhão com a própria natureza. E quando Deus não deixa o homem mais ter acesso à árvore da vida, ali é um ato de misericórdia do Senhor.
Porque imagine o homem comer da árvore da vida e viver eternamente nesse estado caído. Então, quando Deus não deixa o homem ter acesso à árvore da vida ali, Deus está dizendo assim: eu tenho misericórdia de você, peraí que eu tenho um plano melhor, né? Vamos continuar lendo aqui, ó. Chamou o homem e a sua mulher, Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, nesse estado caído. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. O homem não teria mais acesso ali à árvore da vida, pelo menos não naquele estado, porque Deus tinha um plano melhor, Deus tinha um caminho melhor e esse plano perfeito se chama Jesus. Mas isso a gente vai entender melhor daqui para frente. Vamos orar para encerrar? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Jesus, por esse estudo. Muito obrigada, Pai, por ouvirmos a Tua palavra, por estarmos aqui na Tua preciosa presença, Pai amado. Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, que nos impediu de comermos do fruto da árvore da vida naquele estado caído, Pai, para que nós pudéssemos, Senhor, ser restaurados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, o verdadeiro plano perfeito. Abençoa, Jesus, a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Que eles tenham cada dia mais fome e sede da Tua palavra, vontade de aprender. Que eles sejam verdadeiros evangelistas, Pai, que saiam compartilhando a Tua palavra e todo o conhecimento que eles aprenderem. Em nome de Jesus, guarda a nossa casa e a nossa família. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, gente. Não esquece de se inscrever aqui, de deixar seu comentário, de deixar a sua curtida, porque isso me ajuda muito, gente. Vocês não sabem, são horas para produzir isso daqui, né? Muita gente faz essas aulas, esses cursos vendendo, você tem que pagar para ter acesso a isso daqui. E eu estou fazendo de maneira gratuita para vocês, né? Eu passo horas lendo a palavra, eu passo horas estudando aqui o livro do pastor, o comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, passo horas para gravar aqui também, para editar, para postar. Então, assim, você me ajuda muito se você comentar, nem que seja um coração, um amém, um glória a Deus, se você curtir e se você compartilhar. E é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.